Quero mais uma vez compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou em meu coração, que tem como propósito destacar alguns e algumas que tiveram as suas vidas marcadas por Jesus. E eu estava contando quantas vezes, quantos sermões eu já pude apresentar, ou Deus colocou em meu coração. Esse é o 16º. E mais uma vez, dentro dessa vertente, vidas marcadas por Jesus, nós vamos conversar a respeito de uma mulher enferma e a sua confiança em Jesus. O texto está registrado em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24, a parte B, e eu vou ler com os irmãos até ao versículo 29. É interessante que esse mesmo fato, essa mesma experiência, esse mesmo milagre, ele é registrado por Marcos, Mateus e Lucas, ou seja, os evangelhos sinóticos tratam do mesmo assunto. E a gente tem aprendido nessa caminhada que esse é um fato conhecido, um fato importante, porque toda a igreja primitiva conhecia. Tanto é que Marcos, Mateus e Lucas puderam registrar esse mesmo fato dentro da ótica de cada um deles. Os irmãos conhecem muito bem essa experiência, mas é tão bom saber que a palavra do Senhor ela é uma fonte inesgotável de ensinamentos, de aprendizado, e quem sabe possamos extrair dela outras lições preciosas, além daquelas que já comumente conhecemos, que possa servir, como o irmão Ornan orou, como um terreno sedento, uma terra fértil, sedenta, para que a mensagem do Senhor possa produzir fruto em nossas vidas. Marcos capítulo 5, versos 24, a parte B, ao verso 29. Esse fato se deu no íntere, entre o momento que Jairo, o chefe da sinagoga, procura Jesus, e o último, o versículo 24, e a Bíblia diz que Jesus ia com ele, e aí a parte B do versículo 24 diz assim: uma grande multidão o seguia e o acompanhava, ou comprimia, algumas versões, na ida à casa de Jairo, o chefe da sinagoga, que buscava Jesus por a cura da sua filhinha, que estava doente. E o versículo 25 diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Algumas verdades, algumas características desse fato a gente pode destacar nesse primeiro momento, é que mais uma personagem anônima. É impressionante que a gente sabe o nome de Jairo, mas não sabe o nome dessa mulher. Ou seja, a igreja primitiva guardou como recordação, como exemplo, como ensinamento, ao fato que aconteceu na vida de Jairo, mas não guardou o nome dessa mulher. Mas é tão bom saber que essa mulher, apesar de ter o seu nome registrado da Bíblia e não termos o seu nome, mas servir de exemplo para cada um de nós. Como disse os irmãos no início, foi um fato bastante conhecido, porque todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam do mesmo assunto. Mas essa mulher e a sua atitude nos convidam a refletir sobre a importância que nós temos diante de Deus. Aquilo que você representa diante de Deus é algo tremendo que você não pode mensurar, você não pode medir, você não pode nem imaginar a importância da sua vida, das suas necessidades, dos seus problemas, diante da grandeza desse Deus. E eu quero convidar os irmãos a olharem na mesma perspectiva minha, dentro de 3 óticas. A ótica da mulher, a sua condição, a ótica de Jesus e o resultado dessa experiência de Jesus com a mulher. Essa experiência do diálogo e da transformação da sua vida a partir do momento que ela conheceu Jesus, através do momento que ela experimentou desse encontro que não só transformou a sua vida física, mas transformou principalmente a sua vida espiritual. A primeira lição que eu posso extrair do texto, que li no início, e que tem lições inesgotáveis, e mais uma vez quero desafiar os irmãos e irmãs a quem sabe extrair desse texto outras lições preciosas para as suas vidas, é que da perspectiva daquela mulher, ou pela perspectiva daquela mulher, era uma situação humilhante, quando muitas vezes teria que superar, ou enfrentar, ou se expor diante das condições que ela enfrentava. A hemorragia para os judeus era algo tremendo, ou seja, algo que pudesse colocar em evidência a saúde de alguém, porque colocava em risco não apenas a saúde do doente, mas colocava em risco as pessoas que estavam à sua volta.
porque era sangue que estava em exposição, o sangue estava jorrando continuamente. Marcos, ele é muito detalhista quanto à vida que aquela mulher tinha, ou seja, a condição que ela vivia, a situação que ela enfrentava. Lá nos versículos 25 a 29, que li no início, fala exatamente desse drama. 12 anos, vinha sofrendo hemorragia, e é interessante que a gente vai perceber isso, que o relato de que o relato de Marcos é um relato mais direto e mais incisivo quanto às práticas médicas. Já o relato de Lucas é um relato mais brando, até por uma questão de ética. Lucas não se aprofunda tanto quanto o resultado daquelas consultas, daquelas idas ao médico, daquela expectativa de cura, das frustrações que essa mulher enfrentou durante 12 anos, irmãos. Não eram 12 dias, 12 meses, 12 anos. E é interessante como Marcos destaca de maneira tão pontual aquilo que aquela mulher estava enfrentando. Porque aquela mulher vivia ou se sofria mais do que a enfermidade. Aquela mulher estava condenada a permanecer incomunicável, sem jamais se relacionar naturalmente com outras pessoas. Era uma enfermidade que a condenava, muito mais do que a enfermidade em si, mas as consequências da enfermidade que ela detinha. E é interessante que, pelo relato de Marcos, a gente pode destacar algumas condições que aquela mulher enfrentava. Ainda que o texto não pudesse relatar, mas dentro da sociedade judaica, dentro do contexto judaico, baseado pelas tradições, pelas leis, por aquilo que eles aprenderam com seus antepassados, eles podiam tratar aquela mulher de maneira diferenciada, enquanto ela não foi humilhada. 12 anos. E é interessante que o relato bíblico destaca e que nos levam a imaginar todo o drama dessa mulher diante dessa enfermidade. E eu destaquei pelo menos 3 aspectos dessa condição que a mulher enfrentava. Primeira coisa que eu queria destacar com os irmãos e chamar a atenção dos irmãos é o tempo dessa enfermidade. A Bíblia não trata da idade dessa mulher. Não fala quantos anos ela tinha, mas que 12 anos tinha tido essa experiência dolorosa, tempo desperdiçado de investimento, de esperança, de perspectiva de mudança, e isso não tinha melhorado. É interessante que a Bíblia não fala se essa mulher era solteira, se era casada. Veja os irmãos a gravidade da enfermidade. Se ela fosse solteira, ela estava impedida de casar-se. Se ela fosse casada, o seu marido teria autorização para se separar dela. Ela não poderia colocar os seus filhos no braço. Ela não podia ter nenhum contato com seu esposo. Logo, isso era um motivo de sobra para que o marido pudesse separar dela. Então, imagina que o problema não é só com ela, mas pelas pessoas que conviviam com ela. Ela não poderia se aproximar das pessoas, ela não poderia viver de maneira saudável com as pessoas à sua volta. Apesar do tempo decorrido, meu irmão, ela não perdeu a sua fé. Ela não perdeu a sua fé, ela continuou confiando que um dia aquilo ia mudar, aquela sua condição ia ser restaurada, a sua condição ia ser mudada. E eu comecei a perguntar a mim mesmo, e quero perguntar aos irmãos, por quanto tempo mais você está disposto a esperar por um milagre da parte do Senhor? Nós ouvimos o testemunho do irmão Arivaldo, que já fez alguns exames, já foi acompanhado de alguns profissionais, de alguns especialistas, mas quanto tempo mais eu estou disposto a esperar, não só pelo milagre físico, mas pela resposta da minha oração, pela transformação de alguém, de um cônjuge, de um filho, pela resposta de oração na vida de alguém por quem você tem se dedicado em oração. Quanto tempo mais eu estou disposto a esperar? Quanto tempo mais eu estou disposto a confiar que Deus está no controle da minha vida? Nós, irmãos, na grande maioria, nós sofremos de um grande mal. Nós somos imediatistas. Hoje nós vivenciamos a experiência do self-service. Nós queremos chegar no restaurante, a comida já está sendo colocada e nós nos servirmos, pagar e a partir dali a gente se alimentar. Lembro do tempo em que o feijão ficava colocado numa panela de barro e aquele fogo de lenha passava a manhã toda cozinhando aquele feijão para que pudesse apurar e ter gosto. Hoje a gente não sabe esperar. Nós queremos uma internet mais rápida. Nós queremos um atendimento mais rápido. Nós queremos que eu possa enviar uma mensagem para o irmão já responder.
E muitas vezes nós transferimos essa expectativa, essa pressa na nossa relação com Deus. Nós temos sido ensinados de maneira distorcida que Deus vai responder imediatamente, afinal de contas, eu determino, Senhor. E quantas vezes nós precisamos entender que Deus tem o seu tempo. Não é no meu tempo. Porque no meu tempo, todas as minhas forças, condições, capacidades, recursos, conhecimento serão esgotados. Mas a única coisa que Deus quer de mim é que eu possa confiar que a última resposta sempre é do Senhor. Mas enquanto isso, eu vou batalhar, eu vou correr, eu vou buscar, eu vou me consultar. Mas é importante confiarmos que Deus tem sempre a última palavra. Não podemos esquecer, irmãos, que essa mulher passou 12 anos para consulta, exame, resultado. Olha, toma esse chazinho, toma esse xarope, toma. Esse é o último recurso da medicina. É um grande desafio. E essa mulher se submeteu a tudo isso. Aquela mulher, por mais que sofrida, que a sua condição pudesse lhe conceder, precisou desprender tudo aquilo que ela tinha, tantos recursos físicos, tempo, recursos financeiros, para que pudesse ter o seu problema resolvido. Quantas vezes nós queremos desistir no primeiro não? Nós queremos desistir na primeira dificuldade, no primeiro problema. Quantas vezes nós queremos duvidar de que Deus está agindo porque a primeira resposta foi não, porque a primeira coisa deu errado. E nós não queremos subir 7 vezes lá no monte em busca da chuva, em busca de uma nuvem que possa me dar esperança. Olha, eu creio que Deus pode fazer com que isso possa ser da primeira vez. Claro que pode. Claro que pode. Mas quando eu subo 7 vezes no monte, eu renovo a minha fé. Senhor, não foi hoje ainda, mas quem sabe amanhã. Senhor, não foi hoje ainda, mas quem sabe amanhã. E assim a gente vai renovando a nossa fé. Porque se Deus quisesse, digo isso a mim mesmo, Deus poderia mudar a minha sorte num piscar de olhos. Mas se Deus ainda não fez, é porque Ele quer renovar e revigorar a minha fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, não duvide. Se o Senhor está demorando aos meus olhos, aos seus olhos. Porque no tempo certo, o Senhor dará a sua resposta. Porque Ele começa a frustrar tudo aquilo que estava ao nosso alcance, que serve como muleta, que serve como amparo, que serve como sustentação da minha confiança. E quando Ele quebra, quando Ele dispensa tudo aquilo que serve como apoio, e aí que o milagre acontece. Porque a glória vai ser dele e não vai ser minha. Irmão, você começa a imaginar, dentro de outra perspectiva, imagina a frustração dessa mulher. Quanta esperança ainda ela podia nutrir em seu coração. Quantos mais outros tratamentos ela estava disposta a se submeter? Olha, tem um médico novo, tem um profissional que fez um curso na Alemanha, nos Estados Unidos, é alguém que tem mostrado conhecimento, e essa mulher vai àquele médico. E submete a todo o tratamento e toda a orientação, os remédios, e mais uma vez está frustrada. Começa a imaginar, irmãos, quanto essa mulher não sofreu em função dessa hemorragia, tomada por uma anemia profunda e uma fraqueza constante. O seu sangue estava se esvaindo constantemente. Não era algo pontual, uma vez por mês, não, era constantemente, era muito mais do que um ciclo menstrual, era uma hemorragia. E como disse os irmãos no início, o relato de Marcos, ele é muito mais cruel quanto ao tratamento que ela recebeu dos médicos. Diferente de Lucas, até por uma questão médica, por Lucas ser médico, Lucas trata de maneira mais branda. Se os irmãos estiverem com as suas Bíblias abertas, vão perceber que em Lucas capítulo 8, verso 43, o relato de Lucas a respeito do tratamento que essa mulher recebe dos médicos é algo mais brando, mais ameno. Lucas, quem sabe, relata o fato sem se aprofundar na condição que ela viveu para com os médicos. Lucas 8,43 diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Um relato bem simples, bem sucinto a respeito da relação entre paciente e médico. Mas é impressionante como o Marcos ele se aprofunda, ele é cruel. Quanto essa mulher padecera e o seu problema não foi resolvido, pelo contrário. Em vez de melhorar, ela piorava. Marcos 8,26. Olha, em vez de trazer esperança, quanto mais eu oro pelo meu marido, mais ele se envereda pelo álcool, pelo vício. Quanto mais eu oro pelo meu filho, pela minha filha, mais o meu filho tem demonstrado atitudes que mostram que não estou orando, que não está valendo a pena orar. Quantas vezes o Senhor precisa me ensinar que não é a minha força,
Ele diz, isso é o profeta, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Porque a gente pensa que a força está em nós. Afinal de contas, eu preciso conhecer esse médico, eu preciso me submeter a esse exame. Esse exame é o último assunto na medicina. Mas encontro uma terceira e última verdade que me leva a me solidarizar com essa mulher, a sua condição. Por ser registrado pelos 3 evangelhos, imagino que a condição dessa mulher era bastante conhecida da igreja primitiva, da comunidade judaica. Lá vem ela. Aquela que não tem nome, mas tem hemorragia. Aquela que tem buscado de todo jeito resolver o seu problema. Pelo fato de ser registrado pelos 3 evangélicos sinóticos, a gente percebe que era algo comumente conhecido da igreja primitiva. Os irmãos ali da comunidade judaica já conheciam. Lá vem aquela irmã, lá vem ela. Afinal de contas, ela não podia nem entrar na sinagoga, ela estava impedida de entrar na sinagoga. E é impressionante como a hemorragia que essa mulher detinha a excluiu de forma física, moral e religiosa. Ela é excluída da sua condição. E aí consegui, pelo menos, destacar pelo menos 3 exclusões que essa mulher vivia. Primeira condição, a exclusão conjugal. Uma mulher com fluxo de sangue não poderia aparecer em público e nem podia se relacionar com nenhum homem. Isso baseado lá no livro de Levítico, capítulo 15, os versos 19 e 24. O relato de Levítico dá garantia ou dá respaldo para que ela pudesse ser tratada assim. Levítico 15, verso 19 e 24, diz assim: quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Se o homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, ficará impuro por 7 dias. A qualquer cama sobre a qual ela se deitar, ficará impura. Não tinha como conviver com essa mulher estava fadada à solidão. A segunda coisa que eu destaco como exclusão, a sua exclusão social. Uma mulher com hemorragia, ela devia ficar confinada, sem qualquer contato com os demais, era como um leproso, que vivia nos vales dos leprosos, sem poder conviver com ninguém. Isso não foi por 1 ano, 2 anos, mas por 12 anos. Ela não podia abraçar o seu familiar, nem se aproximar daquelas pessoas que lhe eram caras, que eram queridas, que eram amadas. Nós temos vivenciado já 1 ano esse impedimento de nos abraçar, e como isso faz mal para nós. Principalmente para alguns, que o sobrenome é acolhimento. Para alguns, que o sobrenome é abraçar. Que para alguns, que o sobrenome é recepcionar. Imagina 12 anos, dentro dessa condição de exclusão. É interessante que, em função dessa situação social, ela chega secretamente, sem que ninguém a percebesse, e que ninguém pudesse impedi-la de se aproximar de Jesus. Mas encontra uma terceira exclusão, e essa é mais dolorosa. Era uma exclusão religiosa. Uma mulher ou um homem, na condição dela, estava impedida de participar das reuniões. Já que não podia encontrar-se com Jesus na sinagoga, ela vai ao seu encontro. Já que eu não posso encontrar com Jesus na sinagoga, eu vou onde Jesus estiver. Isso também é baseado em Levítico capítulo 15, versos 25 e 26. Aquela mulher não poderia estar na sinagoga, porque onde ela sentasse, aquele banco estaria imundo. As pessoas com quem ela tocasse ou convivesse estariam imundas, teriam que passar por todo um processo de purificação. O tempo passou, irmãos, mas com tristeza digo isso. Quantos estão à margem da sociedade, estão vivenciando situações como essa? Não são lembrados, não são consultados, não são convidados, porque estão à margem, são excluídos da sociedade, não fazem parte da nossa regra de valores, de prioridades, de padrões. Afinal de contas, ele, e a gente começa a ser seletivo quanto a isso. E é exatamente a essas pessoas que Jesus estende a sua mão e diz: olha, exatamente essas pessoas para elas que eu vim. Foi para elas que o meu ministério vai ser estendido, foi estendido. Mas encontro essa perspectiva na ótica de Jesus. E na ótica de Jesus, aquela mulher era tão carente quanto qualquer outra, ou quanto qualquer outro que cruzou seu caminho. Ela necessitava de sua atenção.
E é interessante como Jesus faz questão de poder identificá-la. Aquele fato poderia ter acontecido e continuar Jesus caminhando, afinal de contas, eu preciso ir à casa de Jairo, eu preciso curar a filhinha de Jairo, afinal de contas, Jairo é o chefe da sinagoga e eu não posso frustrar a expectativa de Jairo. Dos versos 29 a 32 do capítulo 5, de Marcos, a Bíblia diz assim: quando a mulher toca no manto de Jesus, versos 29 a 32, capítulo 5 de Marcos, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha tocado nele ou quem tinha feito aquilo. Apesar de saber de tudo o que havia acontecido, Jesus faz questão de destacar a atitude daquela mulher para evidenciar o cuidado do Filho de Deus para com todos. Talvez você tenha dito: olha, ninguém me vê. Eu estou aqui em Arapiraca, no fim do mundo, estou numa situação tão difícil e ninguém tem me visitado, eu não tenho recebido nenhuma mensagem dos irmãos da igreja, e eu queria muito bem ser lembrada, eu não tenho participado dos cultos, eu não tenho estado na igreja, e eu queria muito ser vista. Não tem coisa melhor do que ter a certeza de que nada, ninguém vai encobrir os olhos de Deus para conosco. Até lá no ventre do peixe, onde Jonas estava, o Senhor ouviu a sua oração e respondeu conforme a sua vontade. Não existe lugar onde você não esteja sendo visto pelos olhos de Deus. Não é a sua condição que vai ofuscar os olhos de Deus a seu respeito. Jesus poderia muito bem ter continuado a sua caminhada. Afinal de contas, eu estou com pressa, não posso perder tempo. A filhinha de Jairo está doente. Mas Jesus para e diz: olha, de mim saiu o poder. Como, Jesus? Todo mundo está te tocando. E o Senhor dizer que houve alguma coisa sobrenatural. E os discípulos tentaram persuadir Jesus a identificar tudo como normalidade. Mas só Deus sabia o que aquela mulher trazia do seu coração. Aquele fato poderia passar despercebido de todos. Mas Jesus fez questão de identificá-la. Não para a glória dela, mas para a glorificação do nome de Deus. Não para destaque, para evidenciar a vida daquela mulher. Afinal de contas, para os discípulos, a situação foi corriqueira, foi comum. Todo mundo está tocando no Senhor, o Senhor está aglomerado, o Senhor está sendo levado pela multidão. E como é que o Senhor está identificando que houve um toque diferenciado? Apesar de Jesus saber quem o havia tocado, faz questão de destacar a fé que a mulher depositou nele. E é impressionante que ele diz assim: se ao menos eu tocar na sua veste. Deus muitas vezes não faz milagres extraordinários, como aquele que Naamã saiu ali da Síria na expectativa de que pudesse chegar na casa de Eliseu e a coisa sobrenatural acontecer e ele ficar curado da sua lepra. Não! Deus faz milagre na sua casa, meu irmão, minha irmã, com a sua oração, com a oração da sua esposa, com a oração do seu filho. Deus faz milagre em nossas casas também, porque o Deus que nós servimos não é um Deus engessado, um Deus que age só de um jeito. É um Deus que tem a sua maneira própria para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. E ele começa aquela caminhada em direção à casa de Jairo e imediatamente para. E se demora e se delonga no diálogo com aquela mulher, sem se importar com o anseio de Jairo. Olha, Jesus, quem está te esperando é Jairo, não importa. Não tem preferências. Para mim, essa mulher é tão importante quanto Jairo, porque o momento de Jairo vai chegar. Eu fico imaginando que momento impróprio aquela mulher abordou Jesus. Tocou nas vestes de Jesus. Afinal de contas, ele não podia parar para lhe dar atenção. Afinal de contas, ele estava indo à casa de Jairo. Encontrei um comentário a respeito desse fato do pastor Hernandes Dias Lopes, e eu confesso aos irmãos que dentro dessa abordagem do pastor Hernandes Dias Lopes, eu também fiz algumas inserções dentro dessa abordagem do pastor Hernandes Dias Lopes. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu: esses dois personagens nos ensinam alguns contrastes. Jairo era identificado por seu nome. Ela era mais um anônimo na multidão. Jairo era um líder da sinagoga. Ela era uma mulher enferma. Jairo era um líder religioso. Ela era excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico. Ela perdera todos os seus bens buscando em vão a cura. Jairo tivera a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha, que agora estava morta.
ela sofria 12 anos de uma doença que a impedia de ser mãe. Jairo fez um pedido público a Jesus. Ela se aproximou de Jesus por detrás, sem querer ser notada, com um toque silencioso e secreto. Jairo tinha amigos que podiam chorar a sua dor. Ela não tinha mais ninguém que a pudesse ajudar a chegar mais perto de Jesus. Jesus atende a ambos, mas a ela primeiro. Que amor do nosso mestre. Que o amor incondicional, que não é pela minha condição, pelos meus recursos, pelo médico que eu tenho ido. Claro que é importante, são importantes os médicos. Sim, claro. Lucas era médico. E Deus valoriza a capacitação que esses homens têm tido, mas a glória é do Senhor. Quem diz isso é Tiago. Ore e unja com óleo. E a oração é quem vai curar. Procure o conhecimento daqueles que estudaram para isso. Mas quem vai curar você não são os médicos. Quem vai curar você sou eu. Para que a glória não seja dos médicos, mas que a glória seja do Senhor. Mas enquanto uma terceira e última característica nessa experiência dessa mulher, duas curas se realizam. A cura física e a cura espiritual. Ela queria apenas ser curada. Mas Jesus vai muito mais além do seu desejo, do seu anseio de ser curada. Versos 33 e 34, Marcos capítulo 5. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Muitos tinham tocado no mestre, movidos pela curiosidade, pela aglomeração, mas só uma tocou no mestre e foi restaurada. Muitos tocaram no mestre, em função da aglomeração, da proximidade com a multidão, mas só uma foi curada. Sabe, irmãos, precisamos ter muito cuidado, porque um dos maiores riscos do cristianismo é tornar a coisa comum. Aquilo que é extraordinário se tornar uma coisa comum. De noite, de manhã, vou para a igreja, me arrumo, entro no meu carro, ou vou a pé, ou no ônibus, e vou à casa do Senhor. Ali eu cultuo, e a coisa é tão comum, tão natural, que passa muitas vezes a ser rotina. Não podemos esquecer que muitos dariam tudo para estar no nosso lugar. Irmãos nossos lá no Oriente Médio, na Ásia, que não podem ter a liberdade de culto. E aquilo que para mim é natural, não pode se tornar algo comum, um mesmice, algo engessado. Estar na presença de Deus é a melhor coisa que podemos ter, podemos experimentar. Estar no culto, ainda que seja algo natural, não pode ser comum, algo trivial, algo engessado. Estar na presença do Senhor é nos desprender de tudo aquilo que muitas vezes tem roubado a nossa atenção. Priorizar estar na casa do Senhor é abrir mão de tudo aquilo que parecia ser importante, necessário na minha caminhada, e me concentrar, e me dedicar, fazer como Maria ali em Betânia. Enquanto Marta estava na cozinha, Maria disse: olha, eu não troco esse lugar por nada, eu não saio daqui por nada, nem que Marta me chame para ajudar lá na cozinha, eu quero sair da presença de Jesus. Estar na casa de Deus não se pode se comparar em estar na presença de Deus. Ainda que estejamos longe da casa, igreja, templo, prédio, edifício, longe da casa de Deus, não podemos nos privar de estarmos em plena comunhão com o nosso Deus. Não podemos fazer que as coisas aconteçam de maneira tão comum. Porque muitos tocaram Jesus, mas aquela mulher tocou e recebeu de Jesus a cura, recebeu o poder, e Jesus pôde distinguir perfeitamente aquela mulher no meio da multidão. É assim que Deus quer e deseja usar as nossas vidas, irmãos. É assim que Deus quer e deseja fazer de cada um de nós vasos, instrumentos dóceis nas suas mãos. Lembra da experiência dos 10 leprosos? Homens excluídos, marginalizados da sociedade, mas que foram restaurados. Os 10 ficaram curados. Lucas capítulo 17, versos 15 a 19. 10 ficaram curados. E lá a partir do versículo 15, capítulo 17 de Lucas, diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levanta-se e vá, a sua fé o curou. Experiência com Deus é que podemos ver o invisível, crer no impossível, experimentar do algo sobrenatural.
de entender que Deus continua agindo, apesar de não haver mudança. Mas que no final, tudo vai redundar em honra, glória e louvor ao nome do nosso Deus. E eu quero destacar apenas para finalizar 3 passos dessa mulher. Alguém que só queria tocar nas vestes de Jesus. Alguém que tinha certeza que ficaria curada ao tocar as vestes de Jesus. O relato bíblico diz que, depois de perceber que foi curada, ela prostrou-se aos pés de Jesus. Um sinal de adoração. Se ela passasse anônima, não teria esse privilégio de prostrar-se aos pés de Jesus. Mas Jesus quer identificar a minha vida, a sua vida, para que eu possa não só tê-lo como meu curador, aquele que vai curar, perdão, a minha necessidade física, mas como meu Deus, como meu Senhor. Porque quando eu faço tudo que está ao meu alcance, Deus não é glorificado. Mas Jesus disse, olha, alguém me tocou, e aquela mulher humildemente se colocou prostrada diante de Jesus. Reverenciou o Filho de Deus. A segunda coisa, apesar de tomada pelo medo, mas aquela mulher se identificou no meio da multidão. Fui eu. Apesar da exposição, ela não podia mais esconder o que havia acontecido. É exatamente isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, irmãos, para que o nome dele seja glorificado. Aquilo que está acontecendo, não temos respostas hoje. Nem temos explicações. Mas, Senhor, já procurei os médicos, já procurei os especialistas, já procurei as pessoas mais conhecidas dentro desse estado, mas Deus continua trabalhando, apesar de não vermos nenhuma mudança de cenário. E a terceira e última coisa, que eu vejo dentro desse contexto todo, ela testemunhou, não ficou calada, ela glorificou a Deus através da sua experiência. Mas dentro dessa abordagem de Jesus, vejo também 3 atitudes de Jesus. Primeiro, Jesus a trata de filha. Você estava excluída, você estava marginalizada, você não podia entrar na sinagoga, você era afastada, impedida da convivência, mas hoje você está sendo reconduzida ao aprisco. Filha. E Jesus diz, a tua fé te curou. Aquela mulher se sentiu revigorada por aquilo que Jesus fez na sua vida. E por último, Jesus diz assim, vá em paz. Que essa experiência possa produzir na sua vida paz, na certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que eu não veja a resposta, ainda que eu tenha subido 7 vezes no monte, ainda que eu tenha dado 7 voltas ao redor dos Jerusalém, de Jericó, perdão, não posso esquecer que Deus continua no controle. E no tempo certo, ele vai trazer a cura, para que só ele, somente o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã e a mim mesmo, ainda que eu precise esperar 12 anos, não tem coisa melhor que a certeza de que Deus estará nos 12 anos, quando a cura vier, para que nós possamos identificar tudo isso como obra, ação, produto da ação de Deus em nossas vidas. Que o bom Deus nos abençoe e possamos extrair lições tão preciosas da vida dessa mulher. Alguém que perseverou, disse, olha, hoje eu vou sair de casa, vou tocar no manto de Jesus e vou ficar curado. Que esse dia possa chegar para nós, a certeza de que a bênção, o milagre, a realização da nossa cura vai acontecer no tempo do Senhor, para a glória do nome dele. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado. Muito obrigado pela certeza que temos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há nada, Senhor, nada que possa frustrar e impedir o Teu agir em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos baseado na nossa fé, na nossa confiança, na Tua palavra. Porque se fizeste no passado, continua fazendo em nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, visita cada irmão, cada irmã que hoje está aflito, esperando um resultado que possa identificar os sintomas que têm surgido. Mas, Senhor, faz-nos descansar. Faz-nos descansar na certeza que o Senhor já está agindo e que no tempo certo o Senhor virá com resposta, com cura, para que possamos identificar tudo isso como ação, como fruto da ação do Senhor em nossas vidas. Guarda nossas vidas, Senhor. Traz paz ao nosso coração. Que nada, nada, nada possa roubar a nossa paz e a certeza de que tudo está no Teu controle. Produz, Senhor, paz em nossas vidas, em meio à luta, dificuldade, adversidades, que a Tua paz, que excede a todo entendimento, possa inundar os nossos corações. Guarda a Tua igreja, Senhor, não a igreja parede, portas, janelas, mas a Tua igreja espalhada em toda a face da terra, em especial a igreja em Arapiraca. Visita também, Senhor, a igreja quadrangular, com esse momento da dor, da perda do seu pastor, do seu sacerdote, que Tu possa confortar a família do pastor Leonardo, a família dele, toda a comunidade de fé,
que eles possam ser confortados e consolados pelo Senhor. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.